dia 26 de julho de 2020, pleno domingo, estamos iniciando a terceira live do movimento interreligioso do Vale do Aço, em Minas Gerais. Movimento de luta pela democracia, pela justiça, pela paz e pela vida. Temos também a alegria de termos a participação da professora Viviane Pontes, lá direto de Timóteo, também no Vale do Aço. Bem-vinda, professora Viviane. Obrigada. Bom dia, eu sou a professora Viviane Pontes, sou professora do Estado de Minas Gerais, leciono aqui em Timóteo, para alunos de ensino fundamental 2 e do ensino médio. Sou dirigente do sindicato, mas estou afastada no momento, E é um prazer estar aqui com vocês, discutindo e debatendo sobre o que está acontecendo no Brasil, Nós estamos vivendo um momento de pandemia e os nossos irmãos, nossos brasileiros estão morrendo. Por quê? É culpa de quem? Então, vamos debater isso neste momento aqui. Nós estamos vivendo, chegamos, igual já foi falado aí, a mais de 86 mil mortos, No início da pandemia, nós vimos na Itália que era quase 1.000 mortos por dia. Nós vimos aglomeração de caixões, E todo o Brasil se comovia, Os caixões estavam lá, os frigoríficos, aquelas câmaras frigoríficas estavam lá, e o Brasil inteiro se comovia. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo isso. É como se 3 Boeings da Chapecoense caíssem todos os dias. E nós estamos anestesiados, acostumados, como se nada estivesse acontecendo. São basicamente 1.100 pessoas que morrem todos os dias, e isso porque são contados, fora os que não são contados, porque nós não temos testes. Aí o nosso tema é: Bolsonaro é culpado? O governo é culpado por isso? Na minha opinião, o governo é culpado sim. Como já foi falado, nós passamos por 2 ministros, o governo foi eleito sem ir a debate, ele foi eleito sem colocar propostas, E aí, toda a vida ele falou: eu não entendo de nada, eu não entendo de economia, eu não entendo de saúde, eu não entendo de nada. O que eu vou pôr lá? Técnicos. E aí, para nossa infelicidade, nós tinha uma pandemia no meio do caminho do governo. E o que aconteceu? Quando tinha o técnicos, nós tínhamos o Mandetta, o que aconteceu? Ele mandou que nós fizéssemos o isolamento social. E na primeira oportunidade, o presidente, que é o nosso líder máximo do Brasil, ele fez o contrário. Então, nós ficamos, a população ficou assim, como barata tonta, sem saber o que fazer. Nós vamos seguir o presidente, nós vamos seguir o que o ministro fala. Então, o próprio presidente, que falou que não entende de nada, mas que ia ter técnicos no seu governo para fazer o que fosse necessário, ele não seguiu a orientação, tanto da OMS como do seu próprio ministro. Então, nós temos hoje, que foi falado, um ministro interino, que é um ministro do Exército, que é da ativa do Exército. Então, no meu entender, não deveria nem estar recebendo, porque ele está recebendo já, porque ele já é ativo do Exército, Ele é paraquedista, não entende do assunto, entrou lá, tirou os técnicos do Ministério, Então, assim, está fazendo o que o presidente manda, que não entende do assunto também, Ele foi avisado que ia faltar insumos para poder intubar pessoas, anestésicos. Foi avisado isso em maio, dia 25 de maio ele foi avisado. Então, se ele foi avisado, ele sabia disso, por que ele não se precaviu? Ele tinha 39 milhões de reais, bilhões de reais para poder fazer, para poder o dinheiro para poder, justamente do Covid. Então, ele não quis comprar esses insumos, mas tinha 4 milhões de comprimidos de cloroquina, já sabendo que a cloroquina não era eficaz.
Então, assim, o governo é culpado? Sim, o governo é culpado. Ah, mas o Tribunal de Justiça, o STF, falou que os estados e municípios é que tinham que fazer o que fosse necessário. Por quê? Porque lá no início, o presidente, ele não fazia o que era necessário. Ele mandava todo mundo trabalhar, sim, a economia tinha, sim. Só que o primeiro princípio, no meu entender, se todos fizessem um isolamento, né, fizéssemos um isolamento que fosse de um mês, né, um isolamento social de um mês de todo o Brasil, nós não teríamos chegado a 80 mil mortos, não, gente. Nós vamos chegar a 100 mil, a 200 mil, tranquilamente, infelizmente, porque o presidente não liga para isso. E daí? Ele não liga para isso. Ele não está nem aí para que negros morram, para que pobres morram. Ele não está nem aí, infelizmente. Ele está preocupado em andar de moto, está preocupado em andar de jet ski, né? É um fato triste, né? Ele não está preocupado com isso. Ele sabotou todas as formas para a gente poder conter o vírus. Não tem vacina? Não tem, mas tem maneiras de a gente poder se prevenir. Usar máscara, já foi falado aí, ele uma lei para vetar o uso de máscara. O que é isso, gente? Ele é o presidente, ele é o líder, ele tem que ser exemplo. Se ele não dá o exemplo para a gente poder usar a máscara, se ele veta esse direito, esse dever do cidadão, dá o que dá isso aí, da carteirada. Um desembargador tem que ser autuado por um líder máximo dele, uma justiça máxima, para poder usar a máscara, uma coisa simples. E aí destratam outra pessoa que está cumprindo o seu papel. Né, o que nós vemos disso aí, dessas carteiradas aí, as pessoas acham que são melhores do que as outras porque têm um diploma, e não é verdade. Ninguém é melhor que ninguém, nós vamos para o mesmo lugar. Né? O governo, ele, como foi falado já foi falado para os nossos outros companheiros aí, o governo não gastou nem 30% do que foi liberado do combate, do dinheiro para combater o Covid. Não gastou. Eu vi uma entrevista do Pazuello na quinta-feira, ele falou que não é uma corrida de 100 metros, que tem que guardar para o segundo semestre. Se ele estivesse numa guerra, ele ia guardar munição para a próxima batalha? Ia deixar os soldados eles morrerem? Ia guardar as balas? Não. Ele tem que comprar o que for necessário, tem que comprar as máscaras, tem que comprar a luva, tem que comprar o remédio para entubar as pessoas. Tem que liberar o dinheiro agora, não é depois, não. Depois, o Estado que se vire. A Câmara não fez o necessário, não votou em regime de urgência, né, a liberação do dinheiro, não liberou. Por que está tão difícil de liberar o dinheiro, né, para comprar o remédio? Já tinha essa visão em maio, né, no início, final de maio, por que não comprou isso aí? O general, o ministro interino, o general do Exército Pacaraquedista, ele não é especialista em armar as coisas, em organizar? Por que ele já não teve essa visão de fazer, já tinha esse aviso, eu vou comprar isso porque vai faltar, ele sabia disso que ia faltar. Então, assim, ele é um governo genocida mesmo, que não se importa mesmo. Então, nós temos que investir, que denunciar mesmo tudo que for necessário, porque estamos morrendo, nossos familiares estão morrendo, nossos amigos estão morrendo, e o governo não se importa. O que ele se importa é em trazer reformas, né? Como já foi falado, a reforma administrativa está vindo aí. O Fundeb da educação foi passado, e aos 45 do segundo tempo, ele veio com propostas que não cabiam, queria tirar de onde não tinha para dar para onde também não tinha. Se ele queria aumentar 5% no Fundeb, por que não pegou 5% do que ele queria aumentar e já investia sem colocar no Fundeb? Então, assim, ele quer tirar de um buraco para tapar um outro buraco. Então, assim, não é um governo que investe em saúde, não é um governo que investe em educação, não é um governo que investe no povo brasileiro, é um governo que investe nos ricos e poderosos. E o que as pessoas têm que entender é que não tem retorno para a gente, a reforma trabalhista não deu retorno para a gente, a reforma da Previdência não deu retorno para a gente. O que o Paulo Guedes fala não dá retorno para o trabalhador, não dá retorno.
quando ele fala em desonerar os empresários, desonerar, não quando fala desonerar os empresários, é para poder colocar mais imposto na carga do trabalhador. Então, nós temos que sempre falar, como é que fala? Denunciar, né? Não é fácil, né? O Pazuello ignorou, né? Nós temos 4 milhões, como já foi falado, 4 milhões de comprimidos, né? É um governo genocida, sim, né? Agora nós temos uma lei do governador, uma PEC, como é que fala? Que ele não tem mais numeração em armas e munições. Isso não é um governo genocida, não é o quê? Então, assim, libera arma e munição, e a arma vai para onde for, não sabe quem pegou, não sabe quem usou, quer dizer, mata qualquer um, né? E a gente não sabe quem usou essa arma, né? É uma coisa muito complicada, né? O senador Major Olímpio, numa entrevista que ele deu nessa semana, ele denunciou, né, que que deram para ele uma planilha oferecendo 30 milhões do saldo da Covid, do dinheiro da Covid, para ele poder apoiar o governo. Então, assim, ele tira o dinheiro da Covid para poder fazer o toma lá da cá. É um governo que também falou que não faria isso. Então, nós temos que denunciar sempre um governo negacionista, que nega o vírus, que nega o isolamento, que nega as mortes, né? Eu sou Messias, vou fazer o quê? Né? Eu fico vendo essas coisas, a gente fica enojada com o que a gente vê. Né? O Bolsonaro, ele é culpado, ele vai ser julgado, né? Infelizmente ou felizmente, essas pessoas que estão junto ao Bolsonaro, junto a esse governo, são pessoas que, quando isso passar, quando esse governo passar, são pessoas que vão, cada um, vão para onde, né, for melhor para eles, né? O ex-ministro da Educação já saiu, já fugiu, né? E cada um vai para onde puder fugir. E a justiça vai pegar. Se não for justiça do Brasil, vai ser justiça de fora. Então, que nós possamos ter consciência, né? Nós possamos ler, nós possamos pesquisar, cuidado com as fake news, né? Porque ainda bem que a justiça está trabalhando, tirando, né, das nossas das redes sociais essas fake news, porque é muito tenso, né? A gente com ódio no coração, muito complicado. Então, assim, né, e outra injustiça do governo, o presidente, em vez de fazer alguma coisa para atuar a favor do trabalhador, do povo brasileiro, outra boa dele que saiu essa semana, ele entrou com uma ação na justiça, representada pelo ministro da Justiça, para poder recuperar as contas do Twitter daqueles bolsonaristas, daqueles que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um presidente que ele não trabalha em favor da população brasileira, ele trabalha em favor dos seus. Ele dá filé mignon para os seus, né? Então, nós estamos vivendo num Brasil, né, que nós temos 210 milhões de brasileiros. Não é só aquele grupinho dele ali, não é só aquele grupinho. Apesar de eu não ter votado nele, de eu não ser favorável a ele, eu sou governada por ele, né, querendo ou não. E ele tem que dar conta da minha vida, ele tem que dar conta do Brasil inteiro. Ele não pode ficar brincando de mostrar a caixa de cloroquina para a EMA, de ficar brincando de jet ski, não. Ele é o presidente. É muito angustiante, é muito triste. Né? É isso que eu tenho para falar, e é muito triste. O presidente está numa situação de lavar as mãos, né? Ele põe os Pilates, né? Tanto faz, tanto fez. Eu queria agradecer pela participação, né, e dizer que nada exime o presidente Bolsonaro do que está acontecendo. Ele é o presidente eleito democraticamente, infelizmente. Né? Ele foi eleito com 56 milhões, não é a maioria dos votantes, mas foi eleito. Né? Ele é o presidente. Então, como teria sido muito melhor para nós e muito menos humilhante, degradante e com muito menos pessoas, muito menos mortes, né?
se ele tivesse dado exemplo para nós, para os brasileiros, não para mim, para a maioria dos brasileiros, infelizmente, né? Porque combater uma coisa que ele mesmo está, que é dele mesmo, que é do setor dele mesmo, o próprio Ministério da Saúde, é muito complicado, né? Você tem o Ministério da Saúde que propõe o uso de máscara, que propõe isolamento, e o próprio presidente não faz aquilo que é necessário, não é dar exemplo para a população. Então, ele é culpado? Sim, ele é culpado, né? Eu moro em Timóteo, né, no Vale do Aço, Minas Gerais, e nós temos aqui em Timóteo 89.842 mil habitantes. Então, é como se morressem a cidade de Timóteo por dia. A cidade inteira, por dia. Não é pouca gente, não, gente. É uma cidade inteira. Então, Bolsonaro genocida é sim. Então, nós temos que nos unir, nós temos que tomar as nossas... nós temos que tomar as atitudes, nós temos que denunciar, né? E a frase que eu deixo é: ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu estudei isso há pouco tempo, e qual que é o contexto disso aí? É quando, na época da ditadura, né, as pessoas se reuniam para poder combater o governo da ditadura, né, que acontecia, e apagavam-se as luzes, né, e o exército, ou que fosse lá, pegavam as pessoas que estavam por último. Então, eles seguravam as mãos. Então, ninguém soltava a mão de ninguém. Então, nós temos que estar assim agora. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Para ninguém ser abatido, para nenhum professor ser abatido, para nenhum negro ser abatido, para nenhuma mulher ser abatida, né? Para ninguém ser abatido. Nós seguiremos firmes e fortes, né, na luta, seguiremos firmes e fortes, né? Nossos irmãos evangélicos, católicos, todos, porque nós venceremos. Nós já lutamos sempre, nós sempre fomos lutadores, sempre fomos guerreiros, não vai ser agora que nós vamos desistir. Ok? Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Maria, eu quero aprender contigo a querer o teu filho Jesus. Contigo também aprender a ser para os outros um pouco de luz. Te peço, me ensine ainda a ser pão repartido como é Jesus. Maria, Maria, Maria.